Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexão Estoica. Se você está à procura por um vídeo com conhecimento do estoicismo, continue até o final. Aqui tem dicas preciosas que poderão mudar completamente a sua história. Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sêneca, um dos mais renomados filósofos estoicos da Roma Antiga, deixou um legado profundo sobre como enfrentar a vida, as adversidades e as paixões humanas. Com sua filosofia centrada na ideia de viver em harmonia com a natureza, cultivando a virtude, a sabedoria e a tranquilidade interior, sua obra oferece inúmeras reflexões aplicáveis ao cotidiano. Aqui está um conto inspirado nas ideias de Sêneca, que explora os temas de controle sobre o destino, serenidade perante as adversidades e a busca pela virtude. O refúgio da tranquilidade. Num remoto vilarejo, entre colinas verdes e ventos pacíficos, vivia um jovem chamado Caio. Ele era conhecido por sua inquietação constante. Embora fosse abastado e tivesse uma vida relativamente confortável, algo em seu espírito sempre clamava por mais reconhecimento, mais prazer, mais controle sobre as coisas que estavam além de seu alcance. Caio frequentemente se encontrava perdido em pensamentos, lutando para alcançar aquilo que ele via como a verdadeira felicidade. Ele desejava o que os outros possuíam e sentia inveja de quem era mais poderoso ou mais influente do que ele. Seu coração estava preso ao que ele não podia ter, e sua mente, atada ao que ele não podia controlar. Sua vida era uma montanha-russa de emoções. Quando conseguia o que queria, alegrava-se temporariamente, mas quando algo fugia de seu controle, caía em profunda tristeza. Um dia, ao passear pelos arredores de sua vila, Caio encontrou um viajante idoso que passava por ali. O homem, de aparência humilde, mas de porte sereno, andava com uma tranquilidade que imediatamente chamou a atenção do jovem. Era como se o peso do mundo não tivesse efeito algum sobre aquele ancião. Curioso, Caio se aproximou do viajante. "Senhor, o que o traz a este vilarejo?" perguntou Caio, tentando puxar conversa. O homem sorriu gentilmente e respondeu: "Estou de passagem. Minha jornada é longa, mas não carrego comigo a pressa." "Uma longa jornada sem pressa." Caio riu. Como é possível viajar sem o desejo de chegar rápido ao destino? O velho homem observou o horizonte por um momento antes de responder. A viagem em si é o destino. Cada passo, cada paisagem, cada desafio faz parte daquilo que busco. E o que busco não está em um ponto final, mas na serenidade que encontro ao aceitar cada momento como ele é. As palavras do ancião confundiram Caio. Ele, que sempre buscava mais, que sempre estava em conflito interno, não conseguia entender como alguém poderia viajar sem o desejo ardente de alcançar algo. Então, ele insistiu: "Mas, Senhor, e quanto aos desejos que temos? E quanto aos sonhos que ansiamos alcançar? Como pode o Senhor se contentar com tão pouco?" O velho sorriu novamente, como quem já ouvirá aquela pergunta muitas vezes antes. A felicidade, jovem, não está em ter mais, mas em desejar menos. Aquele que deseja o que está além de seu controle será sempre um escravo de suas paixões e frustrações. Aprender a aceitar o que a vida oferece e a ser grato pelo que se tem é o verdadeiro caminho para a paz interior. Intrigado, Caio convidou o viajante a passar a noite em sua casa. Enquanto jantavam, o ancião começou a compartilhar mais de sua sabedoria. "O que você procura, Caio?" perguntou o velho, enquanto partia um pedaço de pão. Caio hesitou por um momento, mas respondeu com honestidade: "Procuro a felicidade. Procuro ser livre de preocupações, de inveja, de insatisfação. Mas não sei como encontrá-la." O ancião olhou para ele com olhos suaves, mas penetrantes. "A felicidade que você busca não será encontrada nas coisas externas. Os eventos da vida estão fora do nosso controle. A fortuna, a saúde, a aprovação dos outros. Essas são como as marés, sempre em mudança. O que você pode controlar é como responde a essas mudanças." Caio franziu a testa. "Mas como posso eu, um simples homem, controlar minhas emoções? Elas me dominam. Quando perco algo que amo, sinto-me arrasado. Quando vejo alguém mais bem-sucedido do que eu, sinto-me inferior. Essas são reações naturais, não?" "Sim, naturais", disse o ancião, "mas não inevitáveis. Imagine-se como um capitão de um navio em meio a uma tempestade. Você não pode controlar o vento, nem as ondas, mas pode decidir como navegar por elas. Assim são as emoções. São impulsos naturais, mas você pode aprender a guiar sua mente por elas, sem ser tragado pelas águas agitadas." O ancião continuou compartilhando uma antiga sabedoria estoica. Sêneca, o grande filósofo, uma vez disse:
A maior desgraça é não deixar lugar para a incerteza. A vida é cheia de incertezas, mas é ao aprender a aceitá-las que encontramos a verdadeira liberdade. Em vez de lutar contra os acontecimentos, abrace-os. Em vez de temer o futuro, prepare-se para o presente. Nada que é verdadeiramente bom pode ser tirado de você, pois o que é verdadeiramente bom está dentro de você, sua virtude, sua capacidade de ser justo, sua força moral. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Naquela noite, Caio refletiu profundamente sobre as palavras do viajante. Ele percebeu que sua vida tinha sido uma constante batalha contra aquilo que ele não podia mudar. Tinha tentado controlar o destino, mas nunca tinha aprendido a controlar a si mesmo. Os dias seguintes trouxeram mais conversas, e o ancião ensinou a Caio práticas para cultivar a serenidade. O jovem começou a praticar a arte da meditação, a refletir sobre a mortalidade e a aceitar as circunstâncias externas sem se deixar abater por elas. Com o tempo, Caio começou a perceber mudanças sutis em sua vida. Onde antes havia raiva, agora havia paciência. Onde havia inveja, agora havia gratidão. Ele ainda tinha desafios, é claro, mas sua perspectiva sobre eles havia mudado profundamente. Ele começou a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento, e a incerteza da vida como uma parte inevitável da jornada humana. Certa manhã, ao caminhar pelas mesmas colinas onde havia encontrado o velho viajante, Caio sentiu uma tranquilidade profunda. Ele finalmente compreendeu o que o ancião havia tentado ensinar-lhe. A verdadeira liberdade não é estar livre de adversidades, mas ser capaz de enfrentá-las com uma mente serena. O controle não está em moldar o mundo ao nosso desejo, mas em moldar a nós mesmos para aceitar o que o mundo nos dá. E assim, Caio viveu o restante de sua vida praticando os princípios que aprenderá com o velho. Ele se tornou um homem de grande virtude e paz interior, respeitado por sua sabedoria e serenidade. Seus amigos e vizinhos notavam a mudança e frequentemente o procuravam em busca de conselho. Caio não possuía mais do que antes, mas possuía algo que poucos tinham: o domínio sobre si mesmo. Talvez nunca mais tenha encontrado o ancião, mas suas palavras ecoaram em sua mente por toda a vida, lembrando de que o segredo para a verdadeira felicidade não estava fora de si, mas dentro, no coração de quem aceita a vida com sabedoria, coragem e virtude. Esse conto é uma alegoria das ideias estoicas de Sêneca, que defendia a importância de viver de acordo com a natureza, aceitando o destino e exercendo controle apenas sobre aquilo que podemos verdadeiramente mudar, nós mesmos. A filosofia estoica nos convida a encontrar paz em meio ao caos e a buscar a virtude como o bem mais elevado, lembrando-nos de que o destino é incerto, mas nossa capacidade de reagir a ele com dignidade está sempre ao nosso alcance. Caio passou a viver seus dias com uma serenidade que ele antes considerava inatingível. No entanto, isso não significava que estava isento de desafios. Muito pelo contrário. As adversidades continuavam a surgir, assim como os infortúnios naturais da vida. Mas agora, em vez de se deixar consumir pelo desespero, ele abordava cada situação com uma mentalidade diferente. Uma mentalidade que havia aprendido com o ancião e consolidado em seus próprios hábitos diários. Certa vez, um grave incêndio atingiu a vila. Muitos perderam suas casas, e entre eles, estava Caio. Quando o fogo finalmente cessou, sua propriedade estava em cinzas. Ao contrário dos outros que lamentavam e se desesperavam, Caio manteve-se calmo. Ele viu a devastação ao seu redor, mas não permitiu que o pânico ou a tristeza o consumissem. Os vizinhos, em desespero, correram até ele. Alguns, perplexos pela sua aparente calma, perguntaram como ele poderia suportar tamanha perda sem se abater. Caio, como pode estar tão calmo? Perguntou um dos amigos mais próximos, com o rosto marcado pela fuligem e os olhos cheios de lágrimas. Perdemos tudo. Como não está você tomado pela dor? Caio respirou fundo, observando as chamas que ainda crepitavam à distância. Eu perdi minha casa, ele admitiu calmamente, mas não perdi a mim mesmo. Tudo que eu possuía materialmente pode ser reconstruído, substituído. Mas a paz que cultivei dentro de mim é algo que o fogo não pode queimar. Seus amigos ficaram em silêncio. Alguns deles pareciam entender pela primeira vez o verdadeiro significado das palavras de Caio. Eles, que sempre o haviam considerado um homem comum, agora viam nele uma profundidade que antes lhes escapava. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Ele não se queixava de sua sorte nem alimentava ressentimentos. Sabia que a vida era feita de altos e baixos, e que o sofrimento fazia parte da jornada humana. Mais importante,
Compreendeu que era sua atitude diante do sofrimento que determinava seu impacto. Meses depois, quando a vila estava quase recuperada, um grupo de filósofos viajantes passou pela região. Eram discípulos do grande Sêneca, viajando pela província para disseminar os ensinamentos estoicos e aprender com os sábios que encontrassem ao longo do caminho. Eles souberam de Caio através dos habitantes da vila, que falavam com admiração sobre sua calma e sabedoria em tempos de crise. Curiosos, os filósofos pediram para encontrá-lo. Quando o grupo chegou à casa simples que Caio havia reconstruído, foram recebidos com humildade e hospitalidade. Durante a conversa, o líder dos filósofos, um homem chamado Lucílio, observou: "Dizem que você demonstrou uma serenidade exemplar durante o incêndio que devastou esta vila. Nós, que seguimos os ensinamentos de Sêneca, ficamos curiosos para entender como você, sem ter sido formalmente treinado como filósofo, conseguiu aplicar na prática o que tantos passam anos estudando." Caio sorriu e respondeu: "Embora eu não tenha sido formalmente treinado, a vida me ensinou muito. E, em um certo ponto, encontrei um viajante que me mostrou que não é a teoria que importa, mas a prática. De que adianta conhecer as palavras da filosofia se não as aplicamos quando a vida nos testa?" Lucílio assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. "Sêneca ensinava exatamente isso", disse Lucílio. "O conhecimento filosófico é inútil se não for transformado em ação. Na verdade, é em tempos de adversidade que devemos mostrar o que aprendemos, e não apenas falar sobre sabedoria em tempos de paz." Os outros discípulos concordaram, e Caio continuou: "O que me foi ensinado pelo velho viajante, e o que pratiquei desde então, é a compreensão de que nada externo é verdadeiramente nosso. A perda é inevitável. O que o destino nos dá, ele pode retirar. A única coisa que possuímos de fato é a nossa virtude, nossa capacidade de reagir às circunstâncias com dignidade e serenidade. Eu perdi minha casa, mas minha paz interior permaneceu intacta." Lucílio, impressionado, sorriu para Caio. "Você já é, de fato, um filósofo na prática, meu amigo. Sêneca teria orgulho de você." O grupo passou vários dias com Caio, conversando sobre os princípios do estoicismo e como cada um deles aplicava essas lições em suas vidas. Caio aprendeu muito mais com os viajantes, mas também percebeu que já carregava dentro de si o essencial. E isso lhe deu ainda mais confiança em sua jornada. Enquanto os filósofos se preparavam para seguir viagem, Lucílio fez uma última pergunta a Caio: "Se você pudesse deixar uma mensagem para aqueles que ainda não entenderam a verdadeira essência do estoicismo, o que diria?" Caio refletiu por um momento antes de responder. "Eu diria para eles pararem de procurar a felicidade nas coisas que estão fora de seu controle. Eu diria para aprenderem a aceitar o que a vida lhes oferece, seja bom ou ruim, como parte do fluxo natural das coisas. E acima de tudo, eu diria que o maior bem que alguém pode alcançar é a paz interior, que não depende do que temos ou do que perdemos, mas de como escolhemos reagir a isso." Com essas palavras, Caio se despediu dos filósofos, que seguiram suas jornadas mais sábios do que quando chegaram. Quanto a Caio, ele continuou a viver sua vida na pequena vila, ajudando seus vizinhos a enfrentar os altos e baixos da vida com a mesma serenidade que havia aprendido a cultivar. Sua história se espalhou, e com o tempo, pessoas de vilarejos distantes começaram a procurar Caio em busca de conselhos, assim como ele um dia havia procurado o velho viajante. E assim, o ciclo da sabedoria continuou. Caio nunca esqueceu o que o ancião havia lhe dito, que a verdadeira felicidade estava em desejar menos e em aceitar o que a vida lhe trazia. Mais do que nunca, ele sabia que a maior riqueza que alguém podia possuir não era material, mas espiritual. A capacidade de viver de acordo com a natureza e de encontrar a paz em meio à tempestade. E foi essa paz que ele cultivou e compartilhou com todos ao seu redor. Esse conto, inspirado pela filosofia de Sêneca, ilustra que a verdadeira sabedoria está em transformar conhecimento em prática. A essência da filosofia estoica não reside em palavras, mas em ações e em nossa capacidade de lidar com as incertezas da vida com dignidade, coragem e virtude. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e quem fazem parte dessa jornada. O apoio e o engajamento de vocês são fundamentais para continuarmos criando esse conteúdo com tanto carinho e dedicação. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.